Olá, aqui é o Youssef e você está no canal Azeite e Vinho. E você está no quadro Pare, Ouça e Reflita. No último vídeo meu do quadro Pare, Ouça, no primeiro e último vídeo meu do Pare, Ouça e Reflita, eu falei sobre que nós não nascemos pecador, né? Que sim, nós fomos instruídos a viver no pecado. E por quê, né? O mundo ele tem essa cultura, né, como disse no primeiro vídeo, que quando uma criança nasce em um ambiente de pecado, seus pais elas irão automaticamente instruir isso para os seus filhos. E então ela virá andar no pecado porque foi instruído, né? Que eu falei, né? E não porque ela nasce pecador, né? Mas porque ela foi instruída pela família que nasceu naquele ambiente ali, não porque ela nasce pecador, certo? Mas, né, você deve ter ficado se perguntado, né, e deve ter dito, Youssef, mas eu não mato, né, eu não roubo, eu sou uma pessoa que eu vou na igreja, né, nos domingos, ou não sei que dia você vai na igreja, né, eu me reúno com as pessoas durante a semana, eu tenho um grupo de convívio, uma célula, ou algo desse tipo. E então quer dizer que eu não estou criando meu filho, né, num ambiente de pecado. Mas há 4 anos atrás, se alguém me falasse também que eu andasse dessa maneira e que eu não tivesse, que eu não estaria, que eu não estaria, como é que eu vou explicar, criando um ambiente de santidade para o meu filho, eu também acreditaria. Há 4 anos atrás, sem eu conhecer o reino de Deus, né? Sem a minha mãe ter me mostrado para mim, né? Qual a verdade do reino de Deus, qual a justiça do reino de Deus, qual a verdadeira santidade da família real, da família celestial, eu também acreditaria nisso. Mas eu quero dizer para você que se você vai nos domingos, no culto, ou na igreja, ou não só qual religião você é, se você não mata, não rouba, se você trabalha, né, todos os dias normalmente, vem para sua casa e tem aquilo ali, eu quero dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida, se você não estiver vivendo na rota, no caminho, no propósito com o Senhor, você está vivendo em pecado e automaticamente você está criando um ambiente de pecado, né, dentro da sua casa, para a sua família, para a sua esposa, para o seu esposo, certo? Porque qual é o significado correto, né, da palavra pecado? Né? Que muitas pessoas elas acham que pecado é se prostituir, roubar, matar, né, adulterar. Isso automaticamente, isso é consequência do pecado, né? Quer ver? Deixa eu ler para vocês aqui o que é o pecado em latim. O pecado em latim é pisar em falso, perder o passo, passo defeituoso, manquejar, tropeçar, cair, falhar e etc. E no grego é perda da marca, sair da rota e falhar no desempenho. Então, de que forma podemos conceituar o pecado, né? O pecado é viver fora, desviado do caminho, ou vivê-lo de forma insuficiente, ou abaixo do esperado. Então, perceba que não importa da maneira que você vive, que você acha que é correto, que você acha que é certo, mas a maneira, a justiça que você tem que viver, a maneira correta que você tem que viver, é aquilo que Deus criou para você, aquilo que a família celestial tem preparada para você, certo? Então, isso é só um resumo assim do pecado, né? Mas se você quiser ver mais no nosso canal no YouTube Azeite e Vinho, né, tem um vídeo que fala sobre santidade e pecado, que tem muito mais detalhes, certo? Mas com esse embasamento, né, aqui você consegue perceber que não é apenas, né, que eu falei, um ladrão, um assassino, um traficante que vive no pecado, né? Porque tudo isso é consequência do pecado, né? Devido a você, o que está fora da justiça de Deus, né? Está fora do propósito que a família celestial tem para você. Então, se você está fora do propósito, do caminho que a família celestial tem para você, automaticamente você está em pecado. Não importa se você está indo na igreja todo domingo, se você se reúne com as pessoas, se você não mata, não rouba, se você trabalha corretamente, né? Se você leva os seus dízimos, suas ofertas na igreja, não importa. O importante é o que? É você estar dentro do caminho, dentro do propósito, dentro da justiça que o Senhor tem para você, certo? Então hoje eu quero estar falando, né,
de como a gente criar um ambiente de santidade dentro da nossa casa, né? Como a gente criar esse ambiente de justiça dentro da nossa casa, para a gente compreender, né, e viver dessa maneira e levar a nossa família, os nossos filhos a viver dessa maneira, certo? Os textos que eu trouxe hoje, para a gente estar lendo, se encontra primeiro o texto é Mateus, capítulo 21, versículo 32, que diz assim, ó: porque João veio a nós no caminho da justiça, e não o creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. Então perceba ali que no Mateus, o que o Mateus fala, né? Porque João veio no caminho da justiça. Então existe um caminho da justiça para mim e existe um caminho da justiça para você. Esse caminho da justiça é o caminho do propósito, é o caminho do propósito para você, é o caminho da verdade para mim, o caminho da verdade para você, que é aquilo que a família celestial, né, que eles têm preparado para nós, certo? Em Salmos, eu também trouxe Salmos, capítulo 77, versículo 13, que diz assim, ó: o teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. E também Salmos 29, 2, que diz assim, ó: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. E Salmos 93, 5, que diz assim, ó: fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Deixa eu dizer uma coisa assim, ó, uma coisa que a religião, o mundo, ele apregam muito para as pessoas, e isso há 4 anos atrás, antes de eu entrar no reino de Deus, antes da mãe me mostrar tudo para mim, a verdade, conhecer toda a verdade sobre o reino de Deus, né? E vem tirando isso dentro de mim, né? Toda a religião, né? 30 e poucos anos, né? Dessa nojeira, dessa sujeira dentro de mim, para limpar todo o meu coração. E uma coisa que é dita assim, ó, que você não precisa ser santo aqui, você nunca vai chegar na santidade aqui para ir para o céu. Mas a gente percebe bem claro ali que Deus, né? Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor da beleza da santidade. Então no céu não existe outra coisa senão ser santidade, justiça, verdade. Então não tem como eu e você não chegar aqui no nosso viver, né, nos esforçar para viver em santidade. Né? A gente tem que viver isso aqui na terra. Né? Então a gente tem que viver em santidade aqui na terra. Eu quero estar falando um pouco daquilo que eu tenho aprendido, daquilo que eu tenho vivido na minha vida. Mas, né, então como é que eu faço para criar esse ambiente de santidade? Né? Como criamos um ambiente de santidade para os nossos filhos? Né? Mas o que eu falei assim, para eu e você, né, para criar um ambiente de santidade, a gente primeiro precisa saber o que é santidade. Correto? E o que é santidade? Santidade é aquilo que é próprio e característico do santo. É quem é o santo. O santo, e quem é o santo? O santo é aquele que foi separado e aprovado para cumprir um propósito puro e específico. Certo? Então perceba aqui, ó, o que é a santidade? Santidade é aquilo que é próprio e característico do santo. Então, e quem é o santo? Santo é aquele que foi separado, né, e aprovado para cumprir um propósito puro e específico. Então perceba, se você está caminhando no seu propósito, né, naquilo que a família celestial tem para você, então você está caminhando em santidade. Então você está caminhando no lugar santo. Você vai ser santo, porque você está caminhando no caminho que foi designado para você pela família celestial, certo? Mas vamos lá mais um pouco. Santidade, né? O que é santidade? É um estado ou lugar seu. Então, santidade é um estado ou um lugar seu. E o que é santificação? A santificação é a permanência nesse estado ou lugar. Então, se você não sai do seu lugar, perceba, ó, se você não sai do seu lugar, se você permanece no seu propósito, no lugar onde é devido seu, então você permanece santo, certo? Então vamos lá, ó, santidade é um estado ou lugar seu, certo? Então, aonde você tem que estar? Você tem que estar nesse lugar aqui. Então, isso aqui é santidade, certo? Agora, até um exemplo que eu fiz foi bem assim, quer ver, para ver se a gente consegue ficar mais claro. Então, um exemplo assim, ó, eu quero mudar para uma cidade. Então, eu quero mudar para uma cidade, para outro estado, ou para outro país. Então, é santidade, certo? Eu querer tomar esse lugar é santidade.
mas quais os procedimentos, santificação, né? Quais procedimentos, santificação eu vou ter que fazer para permanecer morando nessa cidade? Então, ó, eu tô nesse lugar, eu tô nesse lugar, eu quero me mover para esse lugar, certo? Eu quero viver em santidade, então eu vou me mover para esse lugar. Mas quais os procedimentos, quais as coisas que eu vou ter que fazer, né? O que eu vou ter que fazer para me permanecer em santidade? Aí entra aquele lugar, a santificação. O que eu vou fazer para me permanecer santo? Deu para entender? Certo? Mas vamos lá. Então, como eu falei ali antes, né? Então todo mundo tem um propósito, né? Todo mundo tem um lugar designado que a família celestial tem para você. Veja comigo em Salmos 139:16, que diz assim, ó: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Jeremias 10:23 diz assim, ó: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. Então, o que você percebe que fica bem claro assim, né? Que tipo assim, ó, tem um propósito sim, né? Para mim e para você, né? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas dizem o quê? Que você nasceu porque tinha um propósito. Isso é uma mentira, isso é um engano. Porque se você nasceu porque tinha um propósito, qualquer pessoa que poderia nascer, poderia cumprir aquele propósito ali. Mas é ao contrário, assim que você nasce de novo, assim que você tem um novo nascimento, da água e do Espírito, aí nasce um propósito para a sua vida. Assim que você tem um propósito para a sua vida, aí você começa a andar em santidade, certo? Começa a andar em santidade. Daí entra o que eu vou fazer para me permanecer em santidade, que aí entra a santificação. Certo? E qual que é a raiz, né? O que é a raiz, né, para mim permanecer, né, na santificação, né, em santidade, para mim permanecer na santidade. Qual é a raiz? A raiz é o propósito, certo? Porque se você não souber qual é o seu propósito, não tem como você, né, viver em santidade, né, tentar viver, ser santo, ser puro. Não tem como, porque você tem que saber a raiz, né, do seu propósito, né, ou saber o propósito, que é a raiz, para você viver em santidade. E se você não souber qual o seu propósito, você não vai conseguir caminhar em santidade. E se você não conseguir caminhar em santidade, você não vai conseguir criar um ambiente de santidade dentro da sua casa. Dá para entender? E assim levar as pessoas mais próximas, né, que são as pessoas que moram com você na sua casa, aqueles que são casados, né, ou aqueles que são solteiros, mas vivem com seus pais, com as suas irmãos e com a sua família. E você não vai conseguir trilhar nesse caminho, né? E se você não conseguir trilhar nesse caminho, você não vai conseguir levar as outras pessoas a viver nesse caminho, né? Então, como é que eu vou saber, Youssef, qual é o meu propósito? Como é que eu vou saber o meu caminho? Quem é que vai conseguir mostrar isso para mim? Somente Deus. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele me criou, Ele criou você, certo? Então, como Deus me criou e Deus criou você, quem vai saber do propósito meu e saber do seu propósito é Deus. E Ele vai saber do seu propósito, Ele vai saber do seu caminho, Ele vai saber da sua vocação, que você deve andar, né? E somente nele você vai conseguir andar nesse caminho e somente nele você vai conseguir cumprir esse propósito. Por quê? Porque Ele sabe o seu caminho, então somente Ele vai conduzir você a andar nesse caminho. Não existe outra pessoa, somente Ele vai conduzir você nesse caminho. Porque Ele criou todas as coisas, Ele sabe o meu caminho e Ele sabe o seu caminho. Porque se você não estiver trilhando, né, no caminho que o Senhor tem preparado e sonhado para você, você está vivendo em pecado. Porque você está cobiçando algo que não é seu. Certo? E a cobiça, o que é a cobiça? A cobiça é aquilo que você deseja, que não é seu e nunca será seu. Então você está naquele lugar que não é seu, e você está desejando aquilo ali, mesmo sem saber, mas agora você sabe. Por quê? Porque aquilo ali não é seu, aquilo ali não foi designado para você, aquilo ali não está dentro do pacotinho, sabe? Dentro do pacotinho do propósito para você. Então você está cobiçando uma coisa que não é sua. Deu para entender? Então, a partir do momento que você começa a buscar em Deus, e começa a
a entender o seu propósito, automaticamente você começa a andar em santidade, né? Você começa a ser santo, aí você começa a ter, buscar os procedimentos, a santificação para permanecer naquele lugar ali, para não sair fora do propósito, porque você vai conhecer o seu propósito, mas para você permanecer no seu propósito, em santidade, você vai ter que viver em santificação. E essa santificação é todos os dias, certo? Então, é isso que eu queria deixar para você hoje, certo? Quero que você entenda e que fique bem claro que assim como você criar um ambiente de santidade da sua casa, assim como você viver em santidade, sim, há como sim você ser santo, sim, há como você ser santo, é aquilo que eu falei, se você está fora do seu propósito, você está em pecado. Se você está vivendo dentro do seu propósito, você é santo. É básico, é fácil, assim, mas a religião dificulta muito, né? Diz que só os anjos são santos, só não sei o que é santo, só não sei o que é santo, certo? Mas se você está andando no seu propósito, você caminhar no seu propósito, você é santo, certo? E para permanecer santo e em santidade, aí você vai todos os dias se santificar, certo? Então era isso que eu queria deixar para você hoje. Tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.